Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Olá, fique bem informado. A partir de agora está começando o nosso Sim Notícias com os principais assuntos de Linhares e região. Veja na edição de hoje. Foi sepultado o corpo do motociclista morto em um acidente no cruzamento da BR-101 em Linhares. O motorista que causou a batida foi autuado por homicídio culposo e encaminhado para o presídio aqui da cidade. Família questiona a morte por Covid-19 de um linharense que estava preso em Xuri, Vila Velha. A indústria moveleira de Linhares comemora o bom momento nas vendas e volta a contratar. Aulas da rede pública estadual serão computadas como carga horária normal pela SEDU a partir de julho. Tudo pronto para a live São João Solidário, que acontece neste sábado aqui em Linhares com transmissão ao vivo pela TV Sim. Neste dia 26 de junho é o Dia Mundial sobre Drogas. Nós conversamos com o psicólogo e o coordenador da Casa de Resgate São Francisco de Assis em Linhares, que ajuda pessoas a se livrarem do vício nas drogas. Confira ainda a coluna Pop News com Luiz Gustavo. Estes e outros assuntos, agora aqui na sua TV Sim Linhares, seu canal local. Um homem morreu e a esposa dele ficou gravemente ferida num grave acidente na noite passada aqui em Linhares. O motorista que causou o acidente passou pelo teste do etilômetro e o resultado deu teor alcoólico acima dos 30 decigramas por litro de ar nos pulmões. Ele foi autuado em flagrante e já está no presídio aqui da cidade. No início da noite desta quinta-feira, um acidente deixou uma pessoa ferida e um óbito próximo ao trevo do Lagoa do Meio. As vítimas foram identificadas como Átila Feu dos Santos, de 29 anos, e Priscila Feu. O Átila e a esposa estavam em uma moto e seguiam em direção aos 3 Barras quando foram atingidos por um Gol que trafegava sentido Canivete. O motociclista não resistiu ao impacto e morreu no local. Já Priscila foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada em estado grave para o hospital. O condutor do Gol tentou fugir, mas foi detido pela Polícia Rodoviária Federal. Após o teste do bafômetro, ficou constatado que ele havia ingerido bebidas alcoólicas. Além do condutor, haviam outros 4 ocupantes no carro. Pois é, o velório do servidor Átila Feu Santos aconteceu na Igreja Batista do bairro Novo Horizonte. Foi transmitido pelo Facebook para as pessoas, familiares que estão distantes. O sepultamento aconteceu no final da tarde desta sexta-feira. Infelizmente, o motorista não tem respeitado a sinalização e acaba provocando tragédia como essa que aconteceu na noite passada, infelizmente. A morte de um jovem de 20 anos, morador de Linhares, que cumpria pena no complexo prisional de Xuri, em Vila Velha, é assunto de uma sindicância aberta pela Secretaria de Estado da Justiça, Sejus. A família questiona o resultado da causa da morte, que apontou o Covid-19. A Secretaria de Estado de Justiça abriu uma sindicância para apurar a morte de Roniel Louzeiro de Melo, de 20 anos. O jovem era morador de Linhares e estava preso desde 2018. No último sábado, ele passou mal, foi encaminhado à unidade de saúde prisional, mas seu quadro acabou evoluindo e ele veio a óbito. Após o falecimento, foi realizada a testagem para a Covid-19 e o resultado deu positivo, mas de acordo com familiares, a morte do jovem apresenta várias contradições. A Sejus emitiu uma nota informando que os fatos serão apurados e é preciso aguardar o laudo do Departamento Médico Legal, que irá identificar a causa da morte. Um homem foi atingido por vários golpes de facão na praça próxima ao Correio, no centro de Linhares. A vítima, não identificada, foi atingida por golpes nos braços, costas e pescoço e foi encontrada desorientada e perdendo muito sangue. De acordo com populares, ele foi golpeado por 2 pessoas que após o crime fugiram. O Corpo de Bombeiros esteve no local e o homem foi encaminhado em estado grave para o hospital. Agora a gente traz um rápido giro com outros destaques policiais da região. Na madrugada desta sexta-feira, um ônibus foi incendiado em Soretama. O veículo foi estacionado em uma rua por volta das 16 horas e era quase 1 hora da madrugada quando o Corpo de Bombeiros saiu em direção ao local. A equipe não conseguiu impedir que o veículo fosse consumido pelas chamas. O ônibus pertence a uma empresa que presta serviços para uma propriedade rural e ainda não se sabe se o incêndio foi provocado por um problema no próprio veículo ou foi criminoso.
Na manhã desta sexta-feira, um feto entre 6 e 7 meses foi encontrado em uma estação elevatória de esgoto, localizada no bairro Interlagos. Ele foi encontrado por servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e a Polícia Militar e a perícia foram acionadas. Após os primeiros procedimentos, o feto foi encaminhado para o Serviço Médico Legal. Este já é o segundo deste ano. Em janeiro, um outro feto foi encontrado na mesma estação. A Polícia Civil segue apurando o caso. E agora vamos conferir como fica o tempo neste sábado de inverno aqui em nossa região. O sábado vai ser com sol forte, sem chuvas, temperaturas bem elevadas, hein? Linhares terá mínima de 14, máxima de 34 graus. Colatina com mínima de 15, máxima de 33. Em São Mateus, variação entre 17 e 31. Vitória com mínima de 15, máxima de 32 graus. E a seguir, a indústria moveleira de Linhares comemora o bom momento nas vendas, inclusive recontratando pessoas que haviam sido demitidas. É daqui a pouco. De volta, minha gente, com o nosso segundo bloco de hoje. As aulas do programa escolar do governo do estado serão computadas como carga horária para os alunos da rede pública do Espírito Santo. A partir do dia 1º de julho, as aulas do programa escolar serão contadas como carga horária letiva na rede estadual. A informação foi passada pelo governador Renato Casagrande e pelo secretário de Educação Vitor Amorim de Ângelo na tarde desta quinta-feira. As aulas presenciais em toda a rede de educação continuarão suspensas durante o mês de julho e, com relação às faltas, não ficou acordado se poderão causar reprovação. 70% dos alunos já aderiram ao programa escolar e a medida visa efetivar a validação desta carga horária, uma vez que várias atividades já foram desenvolvidas. A Central de Transporte de Saúde de Linhares recebeu um ônibus acessível para levar pacientes cadeirantes para tratamento fora do município. O ônibus tem a capacidade para 32 passageiros e conta com uma plataforma que leva o paciente até a poltrona, permitindo que não haja limite de vagas. Em média, 60 deficientes físicos são atendidos por mês pela Central de Transportes. O novo ônibus vai proporcionar mais qualidade e um atendimento mais ágil e humanizado. E a indústria moveleira de Linhares comemora o bom desempenho nas vendas, mesmo nesse período de isolamento social. As fábricas que tiveram que demitir funcionários durante essa pandemia agora estão recontratando mão de obra para conseguir atender aos novos pedidos. Em plena pandemia, o aumento nas vendas no setor moveleiro era algo que ninguém esperava. Quem vê essa empresa cheia nem imagina que o setor havia se preparado para o período de baixas. No início da pandemia, todo mundo esperava pelo pior, uma expectativa muito ruim. E houve, de fato, uma queda brusca no consumo no início dela, né? No decorrer dela, a gente percebeu um aumento repentino do consumo, né? Então, a gente se preparou para o pior e, no meio do caminho, a gente teve que reverter toda essa situação que a gente tinha feito no início. Demissão, a gente recontratou, né? No início da pandemia, a gente deu férias, tivemos que voltar ao quadro normal, recontratar, usar o banco de horas que nós tínhamos colocado lá como negativo. Estamos aí usando as horas negativas, as horas, tratando como hora positiva agora. Aqui nessa empresa, o quadro de funcionários é de 210 colaboradores, sendo que 15 deles foram novas contratações. Já as vendas aumentaram em torno de 70%. De acordo com o empresário Bruno Barbieri, o fato das pessoas estarem permanecendo mais tempo em casa foi um dos fatores que favoreceu o cenário. As pessoas estão mais em casa, aí olham um pouco mais para o móvel estragado, para a casa que está necessitando de reforma, né? Então isso nos ajudou muito. Os auxílios também que estão aí circulando, colocaram dinheiro também no mercado, isso também ajudou. E outras partes da economia que não estão sendo movimentadas. A pessoa muito em casa deixa de gastar com outra coisa e acaba investindo em casa sim. Em média, a empresa chega a produzir 2.300 peças diárias, mas é um período em que também deve haver muita cautela, pois pode ser que lá na frente haja uma retração. A gente tem que ter cautela, de fato a gente está contratando para suprir a demanda, né? Mas a gente não sabe até quando isso vai durar
e pode ser que essa contratação, daqui a pouco, a gente não consiga mais manter toda essa contratação ou o quadro. E realmente a gente vive uma bolha de consumo, a gente não consegue prever até quando vai durar isso. Uma excelente notícia, né? A indústria moveleira que tem um papel importante na geração de emprego, movimenta a economia da nossa região e vive um momento bom e, como disse o Bruno, né, um momento inesperado, né? Afinal de contas, a economia está aí em dificuldades. A gente torce que isso continue assim, né? A indústria moveleira continue produzindo bastante. Vamos falar agora da cotação do café. Veja como o mercado fechou esta sexta-feira. O Arábica tipo 6 cotado a R$ 455 a saca. O Arábica 7, R$ 355. Já o Conilon tipo 7 fechou semana valendo R$ 336 a saca. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vê a coluna Pop News com as novidades sobre filme, games e séries e também confere uma reportagem sobre o Dia Mundial sobre Drogas. É um instante só. Gente, de volta com o nosso terceiro e último bloco. Nesse dia 26 de junho é lembrado o Dia Mundial sobre Drogas. Atualmente, a Organização das Nações Unidas, a ONU, dá ênfase a esse que é considerado um sério problema mundial. Aqui em Linhares, nossa reportagem conversou com um psicólogo e o coordenador da Casa de Resgate São Francisco de Assis, que atua ajudando pessoas a se livrarem da dependência nas drogas. Comemorado anualmente, o Dia de Combate às Drogas é um dia de extrema importância, não só para a família das pessoas dependentes, como também para toda a sociedade. É um dia muito importante para nós que atuamos na área, porque todos nós sabemos que a droga ela vem atingindo na nossa juventude principalmente, não só os jovens, também pessoas com mais idade, mas a gente vê aí o agravo da situação e como tem também destruído as vidas, como tem levado pessoas a perder o seu trabalho, a perder a sua dignidade, perder a sua família. E muitos deles, por causa da droga, às vezes entram para o mundo do crime, começam a praticar furtos, assaltos e chega ao ponto de ser encarcerado, ser preso. E a gente vê aí, né, dentro do tráfico de drogas, às vezes alguns crimes, alguns assassinatos, e a gente fica triste sabendo que a base de tudo, a razão de tudo, são as drogas, o vício. Localizado no Farias, o grupo Casa de Resgate atende cerca de 50 homens com mais de 18 anos. Quem explica sobre o projeto é o Altamir. Esses 50 homens são acolhidos, eles vão morar com a gente durante 8 meses. E aí lá dentro nós temos toda uma programação, todo um atendimento, né, toda uma tática, né, de atendimento e de orientação para essas pessoas. Lembrando que todas essas pessoas que são acolhidas pelo grupo de resgate, nós acolhemos também seus familiares. Nós fazemos um trabalho muito intenso com as famílias, porque as famílias são as que vão receber a pessoa de volta, são com quem vão conviver. E o dependente, por ele ter praticado, né, algumas coisas ilícitas, até mesmo um comportamento diferenciado, muitas vezes a família rejeita, exclui, tem dificuldade de acolher de volta. Então esse é o nosso trabalho de orientar a família a receber de volta esse cidadão recuperado, esse cidadão transformado. De acordo com o psicólogo Rodrigo Niero, a principal porta de entrada para o uso das drogas se dá através do álcool e pode ser tão perigoso quanto. Ele vai geralmente chegar para o jovem a partir dos seus 12, 14 anos de idade, né? E dali ele tem a oportunidade, infelizmente, de estar recebendo outros tipos de drogas, né? E essas drogas, né, quando a gente vem ali para o campo da maconha, da cocaína e principalmente do crack, elas têm um poder muito forte de entrar dentro do sistema nervoso central e desenvolver com o tempo, né, dado ao vício, que é aquele uso, a doença. Daí, obrigado ao Altamir e também ao Rodrigo pela participação. A Casa de Resgate tem um papel fundamental na recuperação das pessoas, né, que estão tentando se livrar do vício nas drogas. E lembrar aqui também um trabalho importante realizado pelo PRESSE, da Secretaria de Segurança Pública de Linhares, um trabalho de prevenção com as crianças, e o PROERD da Polícia Militar, justamente prevenindo que as crianças não entrem para esse tão terrível mundo do vício nas drogas. E para fechar, vamos trazer agora as novidades sobre filmes, games e séries na coluna Pop News com Luiz Gustavo.
Cinéfilos, amantes do cinema, adoradores de filmes, games e seriados. Eu sou o Luiz e sejam muito bem-vindos ao Pop News dessa semana. Na semana passada, já tínhamos fechado nossa edição do Pop News quando chegou a notícia na sexta-feira de que Ian Holm, conhecido por interpretar Bilbo Bolseiro na franquia O Senhor dos Anéis, faleceu aos 88 anos. A morte de Ian foi confirmada pelo seu agente ao The Guardian. Ele disse que Ian faleceu no hospital pacificamente com a família e seu cuidador. Ian ganhou um BAFTA e já foi indicado também ao Oscar. E interpretou diversos papéis emblemáticos no cinema. E sempre será nosso eterno Bilbo Bolseiro. Descanse em paz, Ian Holm. Na semana passada foi o Dia do Cinema Brasileiro e não poderíamos deixar passar batido. É por isso que fizemos uma publicação no nosso Instagram para falar dos principais filmes que você não pode deixar de fora nessa quarentena. E o Exército Brasileiro planeja produzir e lançar um jogo de videogame até 2021. Inspirado em Counter-Strike, o objetivo é de criar impressões positivas sobre a instituição junto à sociedade brasileira, principalmente entre as faixas etárias de 16 a 24 anos. Sem a San Diego Comic Con, a Warner e DC Comics farão grandes anúncios em um evento online e gratuito. É isso mesmo, o DC Fandom está programado para 22 de agosto e irá trazer novidades de novas produções como The Batman, Mulher Maravilha 1984 e a nova versão de Liga da Justiça de Snyder Cut. E mais um adiamento foi confirmado por conta da pandemia e dessa vez, Brasil, foi o Globo de Ouro. Anualmente marcado para o mês de janeiro, não teve um adiamento de quase 2 meses como aconteceu com o Oscar, mas já é um adiamento. A premiação foi marcada para 28 de fevereiro de 2021, justamente o que seria no dia do Oscar. E Cyberpunk 2077, que ficou muito tempo sem uma data de estreia, ganhou uma data, foi adiado, ganhou uma data novamente e agora mais uma vez o jogo teve o seu adiamento anunciado. O jogo que estava previsto para 17 de setembro deste ano, agora passou para o dia 19 de novembro. A equipe do jogo falou que foram obrigados a adiar para algumas modificações necessárias no jogo. E essas foram as principais notícias dessa semana. Você encontra um conteúdo exclusivo também lá no nosso canal no YouTube e muito mais. É só pesquisar Estúdios Pop. Até a semana que vem. Tchau! Obrigado, Luiz Gustavo. Bom final de semana para você e a você que nos acompanha. Obrigado pela sua companhia. Continue acompanhando também nossas redes sociais, nosso Facebook, o Instagram. No YouTube você revê todo o nosso conteúdo veiculado aqui pela TV Sim, viu? TV Sim Linhares, seu canal local.